Então, querido, põe a mão na sua orelha assim, ó. E fala assim: Espírito Santo, unge os meus ouvidos, põe sede na minha alma. Eu preciso ser um homem mais fácil de ser alcançado, evangelizado. Espírito Santo, eu preciso aprender a me alimentar do que é simples. Eu preciso me alimentar, Senhor, da palavra e da pregação que talvez não é exuberante. Espírito Santo, eu quero reconhecer que está me faltando é fome e sede da Tua palavra, mas hoje eu peço fome e sede da palavra. Amém? Amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de São João. Nosso último personagem masculino para nos ajudar vai ser o evangelista João. E dentro de 2 pontos aqui da vida de São João, nós vamos olhar o discipulado, o seguimento de Jesus. Amém? Então você vai abrir comigo Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 23. O nosso tema é 13, 23. Nosso tema é João, o discípulo amado e o espírito de intimidade. Evangelho de São João, capítulo 13, eu leio no versículo 23. Nós estamos dentro da Santa Ceia, esse é o contexto da leitura. Jesus anuncia que alguém vai traí-lo. E aí fica um climão pesado, quem será que é o traidor? E ninguém tem coragem de perguntar isso para Jesus. Quem é que tem intimidade e liberdade de conversar qualquer assunto com Jesus? Um olha para o outro. Versículo 21, então, João 13, 21. Na minha tradução diz assim: depois de dizer isso, que um iria trair, Jesus ficou interiormente perturbado e testemunhou: em verdade eu vos digo, um de vós me entregará, me trairá. Está falando de Judas. Versículo 22, desconcertados os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus falava. Que interessante, ninguém suspeitou que seria Judas Iscariotes. Judas Iscariotes enganava bem, rapaz. Ninguém falou assim, só pode ser o Judas. E quando foi o Judas, ninguém falou, sabia. Tanto que no outro evangelho vai dizer que um fala assim para Jesus: Senhor, serei eu? O outro fala: Jesus, será que serei eu? Serei eu? Judas enganou certinho. Então vamos lá. Eu estou em João 13, 22. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, porque não sabiam de quem Jesus falava. 23. Bem ao lado de Jesus. Onde? Distante? Ao lado de Jesus. Estava reclinado sobre o seu ombro, sobre o seu peito, depende da sua Bíblia. Estava reclinado em Jesus um dos seus discípulos, aquele que Jesus mais amava. Simão Pedro acenou para este, que é o discípulo João, e falou: pergunta aí. Ele falou: Senhor, quem é? Jesus fala: aquele, tarará. Importante para nós é aqui, bem ao lado de Jesus, reclinado no peito, no lado, no ombro de Jesus, estava aquele discípulo que Jesus mais amava. Vamos parar aqui um pouquinho. Quem tem mais de um filho, erga a mão. A maioria tem. Os que têm filho têm mais de um. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu te perguntar assim, qual dos seus filhos você ama mais? Não tem resposta. Se você é normal da cabeça, não tem resposta. Se você é normal, tem gente que às vezes precisa tomar um remedinho, ou às vezes ergueu a mão porque é meio surdo, não pegou direito o raciocínio, não dormiu bem essa noite, o senhor caiu nessa fria. Eu vou de novo e ninguém vai erguer a mão, pelo amor de Deus. Alguém aqui tem o filho preferido? Não, eu amo mais esse do que essa. Se tivesse que escolher, morre esse, vive aquele. Existe isso? Diga: é claro que não. Mas se você tivesse que escolher entre a vida de um e de outro, você diria: não, leva eu. Sim ou não? Mas você não é íntimo e dado com os 2, ou com os 3, ou com os 4, da mesma forma, é? Não é. Por que João é o discípulo amado? Porque João é o discípulo mais dado. Então você está na sua casa lá, fazendo suas coisas, chega um filho, fala: ô pai, tudo bom? Bom. E vai para o quarto. O outro chega e fala: tudo bom, pai? Bom. O que o senhor está fazendo? Aí quer beliscar a tua barriga. Tá gordo, hein, velho? E o Palmeiras ontem? Nem vamos falar disso. Aí começa.
ele é mais dado, sim ou não? Dia dos Pais, tem um que com todo amor te manda um áudio de 15 segundos. E uma semana depois ele traz um presente. Cueca, meia e lenço. Pai, difícil dar presente pro senhor. Mas ele te ama. Se o senhor precisar de um rim, de um órgão, ele doa. Ele ama. Já o outro que também ama, faz um vídeo, escreve um texto, quer tomar um café junto, passar nem que seja um minutinho. Você ama a todos igualmente, sim ou não? Mas eles não se devolvem a você igualmente. E claro, existe aí também às vezes as questões dos temperamentos. Tem filho que é muito mais fácil, parece que ele encaixa em você, fofinho. O outro sai faísca. Geralmente é porque vocês são muito igual. Pode ter certeza. Se você tem dificuldade com um filho seu, de duas uma. Ou ele de fato é muito diferente no conjunto dos valores, tipo filho pródigo. Ou vocês são muito igual. É muito cacique para pouco índio. Sai faísca, é difícil. Porque vocês dois é opinioso igual. Mas seja como for, Jesus tem os seus discípulos. Ele ama a todos. Então que vão dizer, Jesus, quem é que vai te trair? E dali a pouco Jesus fala assim, é aquele a quem eu der o primeiro pedaço de pão. No outro evangelho diz assim, é aquele que colocar a mão comigo no prato para molhar um molho. Como é que começava a ceia judaica? Alguém vai dar a ceia. Vai dar e dedicar a ceia a uma pessoa. Chama muita gente, mas é para esse aqui. O primeiro pedaço, ou o gesto de molhar junto, é que começa a ceia. E aí eles vão comer, beber. E Jesus dedicou a Santa Ceia a quem? A Judas Iscariotes. Jesus de coração fez todo mundo saber hoje, a Páscoa desse ano, a ceia desse ano, que eu estou pagando. Estou pagando, lembra? Eu estou pagando. É para o Iscariotes. Jesus tinha um carinho em Judas Iscariotes. Que coisa, né? Só que dos 12, de fato, o discípulo mais amado, o discípulo que tinha mais acesso a Jesus, é João. E por quê? Porque João, dos 12, foi aquele que mais se devolveu a Jesus. Tinha menos vergonha de Jesus. Tinha menos milindre com Jesus. Levava um puxão de orelha e reagia mais rápido ao mimimi. O João era o que menos emburrava. Você é um homem emburrado? Você trata a tua mulher na terapia do silêncio, assim? Você fica 3, 4 dias sem falar? Você usa filho para falar com a sua esposa? Tá os dois na mesma sala, fala assim, filho, fala para sua mãe que se ela quiser carona, eu estou saindo. João era o mais fácil. E João levou puxões de orelha de Jesus. Jesus apelidou João e o seu irmão Tiago de Boanerges, filhos do trovão. Eles eram colégios, eles eram explosivão, resolvia no braço. Na Bíblia que você não lê, um dia Jesus chega de tardezinha numa aldeia de samaritanos. Eles tinham que dormir ali, os hotelzinhos da Cachoeira Paulista, tudo lotado. Aí foram pedir vaga lá de samaritano. Samaritano e judeu não bica, né? E tinha vaga. A mulher falou assim, não tem. Vendo que iam para Jerusalém, falou, não tem vaga não. Mas moça, onde é que nós vamos dormir? Isso não é comigo, tinha que ter reservado antes. João falou assim, filha da mãe, falou assim, Jesus, queres que peçamos a Deus, eu e o Tiago, meu irmão, queres que peçamos a Deus que envie fogo sobre essa véia e mata a queimada? Jesus falou assim, não sabeis o que está pedindo, menino? Que Deus é esse que você acredita, que taca fogo nos outros? Mas esse Deus está muito presente no mundo, sabia? A gente não sabe perder, a gente não aceita a derrota e bota Deus na história. Porque eu não entendo, sabe, para Deus, eu sinto que Deus elegeu o meu filho para ser tal coisa. Deus elegeu o seu filho, mas a nota do vestibular não elegeu ele. Ele precisa passar. Deus elegeu ele. Tiago e João tomaram uma baita de uma reprimenda. Outro evangelho, filhinho de mamãe, os dois ainda.
Baby Reborn, sei lá o que era aqueles dois. Um dia a mãe de Tiago e João pega os dois. Olha que humilhante isso para um homem, meu Deus do céu. Pega os dois pelo braço, chega aos pés, chegam diante de Jesus, se ajoelha, ela ajoelha com a intenção de fazer um pedido. Ela fez todo o ritual litúrgico certinho. Jesus até parou tudo e falou assim: o que queres que eu te faça, filha? Manda esse sentar à tua direita, esse sentar à tua esquerda no teu reino. Traduzindo, quando o Senhor se eleger prefeito de Jerusalém, dá 2 cargos de confiança. É isso que significa direita e esquerda do reino. É o reino davídico, da política, da terra, da riqueza. E Jesus fala assim: vocês é doido, vocês não sabem o que está pedindo, filho, para estar à minha direita, à minha esquerda. Isso é coisa de pedir. E aí Jesus tem que corrigir. No mundo é assim, entre os poderosos é assim, entre vós não pode ser assim. João levou muito puxão de orelha de Jesus, mas ele reagia mais rápido. É por isso que ele tem intimidade com Jesus. Amigo, quando é que você vai aprender a reagir mais rápido? Tem coisa mais feia que um homem emburrado, gente. Homem que emburra, não tem coisa mais feia. Empata, vai para os pênaltis. Com mulher, com lata de cerveja e cigarrinho na mão. Assim, se tem coisa mais feia que essa, Deus, Satanás guardou, tá lá e que fique. Homem emburrado. Homem caladão. Não, João tomou uns baitas, uns puxão de orelha na vida. Em público. Mas ele reagia, ele, sabe, chega, deu. E ele era íntimo de Jesus. E nós somos convidados, queridos, a sermos íntimos de Jesus. A sermos o quê? E a intimidade com Jesus não é coisa de mulher nem para as mulheres. Se você pega a Sagrada Escritura, ela é marcada, e a história da salvação é marcada por homens que foram muito íntimos de Deus. Moisés, que falava face a face, o homem segundo o coração de Deus. Abraão, amigo de Deus. Davi, amigo de Deus. Os profetas. O glorioso São José. Não temas, José, filho de Davi. Você faz parte, José, das profecias. Você sabe que São José nem por um segundo duvidou de Nossa Senhora. Quando 3 meses depois ela volta, sem ter mandado um WhatsApp, que não tinha, lá da casa da prima dela, a Bebel. Maria volta, barriguinha pontadinha, os pezinhos inchados, tá grávida, dá para ver, só de olhar dá para ver, 13 anos, né? Nem por um segundo José falou: que Espírito Santo, que aconteceu na casa dessa tua prima? Não, José conhecia as Escrituras, ele sabia que um dia uma mulher virgem, sem deixar de ser virgem, ia ficar grávida. Ele lia a Escritura. Só que São José sentiu medo e se assustou de que a esperança de um povo, a esperança de uma humanidade ia cair no colo dele. Fala sério aqui. A gente critica, a gente pá. Se você fosse um jogador de futebol, Copa do Mundo, final de Libertadores, sei lá o quê, vai para os pênaltis, você não ia rezar para o treinador não te enxergar? Gente, eu morro de dó de quem tem que chutar pênalti. Eu aprendi isso. É triste perder nos pênaltis, não é? Mas olha, eu aprendi a amar. Eles vai lá, erra, e fala: Jesus te ama também, pênalti é loteria. É muito difícil. Imagina, não sei quantos anos que não ganha, aí vai para os pênaltis, uma bola, o goleiro chuta para nós esse pênalti. Se você acertar, nós vamos te amar para sempre, tá? Mas se você errar, você vai descobrir que o importante na vida é competir, mas se você não ganhar, eu te mate pancada. Lembra do Bajo? Ergue a sua mão e fala: Jesus, onde ele estiver, abençoa, cura. Tira esse trauma dele. Ela reza por, não é possível, já. Dá um beijo. Que vê, né? Bajo, nós brasileiros somos, eu me sinto até culpado de ficar feliz. Sofri demais.